Choi Eun-hee foi uma atriz coreana extremamente famosa na época em que ela atuava. No final dos anos 40, ela foi considerada uma das 3 maiores atrizes da Coreia do Sul. E durante a década de 1960, ela se tornou a atriz mais popular da Coreia do Sul. Mas apesar dela ser uma atriz muito popular durante a década de 1960, no final da década de 1970, a carreira dela como atriz vai perder muita força por alguns critérios. Um deles foi o problema em que a produtora da qual ela era sócia junto com o marido teve. Mas os problemas pelo qual a produtora passou eu vou falar daqui a pouco mais. Outra questão que afetou a Choi foi de ordem pessoal, que foi o fato do marido dela largar ela para ficar com uma atriz mais jovem. Então, passando por diversos problemas de diferentes ordens, no final da década de 1970, a Choi estava tendo dificuldade de conseguir trabalho. Até que em 1978, ela recebeu uma ligação de um produtor de Hong Kong que queria contratar ela para ela participar de um filme feito em Hong Kong. Então ela viajou até Hong Kong para encontrar com esse produtor, e acontece que a Choi, quando foi para Hong Kong nessa viagem em 1978, ela desapareceu. Ela simplesmente sumiu, sem dar aviso nenhum, não levou nem as malas dela do hotel, não avisou a família e simplesmente desapareceu. Nesse ponto da história é relevante para nós saber quem era o ex-marido da Choi, que era o diretor de cinema Shin Sang-ok. O Shin, ele também foi um diretor de cinema extremamente popular no período que ele atuava. O Shin, na juventude, ele foi estudar na Universidade de Artes de Tóquio, e já no começo de carreira, ele foi assistente de direção do Choi In-kyu, enquanto o Choi In-kyu dirigiu o Viva Freedom, que é considerado por muitos historiadores do cinema sul-coreano como o primeiro filme coreano feito depois do fim da ocupação japonesa, que acabou com o fim da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, o Shin, ele fez vários filmes na Coreia do Sul. Depois ele casou com a Choi, os dois juntos começaram a fazer filmes juntos. Então se tinha um dos diretores de cinema sul-coreano que estava em destaque, em ascensão na época, e a maior atriz do cinema sul-coreano da época trabalhando em filmes juntos. Nas décadas de 1950 e 1960, os filmes deles fizeram muito sucesso, inclusive os dois fundaram a produtora, e na década de 1960, a produtora deles chegou a produzir mais de 300 filmes. O Shin, ele ficou conhecido nesse período da década de 1960 como o príncipe do cinema sul-coreano. Ganhou vários prêmios e era considerado por muitos da área como o maior diretor sul-coreano daquele período. Só que o Shin, a Choi e a produtora deles começaram a ter alguns problemas, que muito se davam por interferências externas. Vários dos filmes que o Shin produzia e dirigia tinham um teor muito de crítica social. Em muitos deles, as histórias se passavam no período ali da ocupação japonesa da Coreia, ali durante a Segunda Guerra, nas décadas de 1930 e de 1940, e eram bastante críticos a questões autoritárias. Só que acontece que em 1962 aconteceu um golpe de Estado na Coreia do Sul, que foi o início da chamada Terceira República Sul-Coreana. O líder do golpe foi um general chamado Park Chung-hee. E o Park, ele deu um golpe, proclamou a Terceira República, mas decidiu que ele seria o presidente. E o Park, ele foi um sujeito que ele deu início a todo o projeto de industrialização da Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo o Park era um sujeito muito autoritário. Para se ter uma noção de quem foi Park Chung-hee, o Park Chung-hee, durante a juventude, ele era um admirador do modelo militar japonês. E ele foi para o Japão para estudar numa academia militar japonesa. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o Park Chung-hee, ele foi para a Manchúria para lutar contra os chineses a favor da ocupação japonesa da Manchúria. E durante a ocupação japonesa da Coreia, o Park Chung-hee, ele lutou a favor do exército japonês contra os rebeldes coreanos que queriam a independência da Coreia. Então ele era um coreano que era a favor dos militares japoneses ocuparem a Coreia. E ele entrou na luta armada em prol do exército japonês, e ele lutou contra outros coreanos. Quando o Park Chung-hee deu o golpe ali em 1962 e se proclamou o novo presidente da Coreia do Sul, o modelo de governo dele não era muito diferente do modelo de governo da ocupação japonesa. Era um modelo que era cada vez mais autoritário. Então o Park Chung-hee, como presidente, ele começou a perseguir comunistas, ele começou a mandar para a cadeia opositores políticos sem julgamento, o governo passou a censurar as mídias e as informações que eram divulgadas, ele mandou soldados coreanos para lutarem na guerra do Vietnã a favor dos Estados Unidos.
e prendeu pessoas, torturou pessoas, fez pessoas desaparecerem, tudo aquilo que grandes ditadores gostam de fazer. E aconteceu que em 1972 foi promulgada uma nova constituição que dava início à chamada Quarta República Sul-Coreana, e ela foi organizada pelo Park Chung-hee. Ele continua a ser presidente, só que com ela a Coreia do Sul se tornou formalmente uma ditadura, e a repressão, a censura, a perseguição de opositores ficou ainda mais dura. E o Park Chung-hee, ele foi presidente até 1979, e ele só deixou de ser presidente porque ele foi assassinado por um outro general que era um antigo amigo dele. E foi só na década de 1980 que houve a democratização da Coreia do Sul. E inclusive em 2013 a filha dele, a Park Geun-hye, foi eleita presidente da Coreia do Sul e foi presidente da Coreia do Sul até 2017, quando ela sofreu um impeachment e foi presa por corrupção. Então aquela tradição de que mudam governos, mudam sistemas, mas as famílias que ficam no poder continuam sendo as mesmas. Mas voltando para o que é relevante aqui na nossa história de hoje, é que durante o governo do Park Chung-hee, ali na década de 1970, quando a censura se tornou ainda mais rígida, os filmes feitos pelo Shin, eles passaram a ser todos censurados, porque os filmes dele criticavam ditaduras, criticavam autoritarismos, criticavam a ocupação japonesa da Coreia. Então o governo passou a censurar os filmes dele, até que no final da década de 1970, o governo mandou fechar de vez a produtora dele e ele não podia mais fazer filmes na Coreia do Sul. Então tanto a carreira do Shin como a carreira da Choi, eles passaram por vários problemas ali durante a década de 1970, porque eles passaram a ser perseguidos pelo Estado. O governo autoritário começou a censurar e perseguir eles e não deixar eles fazerem filmes, por causa dos temas dos filmes que eles faziam. E o que aconteceu foi que em 1978, a Choi foi para Hong Kong, atrás dessa proposta de trabalho que ela recebeu, e desapareceu. E como ela não deu notícias para ninguém, nem para a família, nem para nada, o Shin decidiu ir para Hong Kong para tentar descobrir o que tinha acontecido, e quando ele chegou lá, ele procurou por ela em vários lugares, foi em delegacia, foi em consulado, foi em várias organizações, ninguém sabia onde ela estava, até que um dia o Shin desapareceu também. E eles não foram mais vistos, até meados da década de 1980. No meio dos anos 80, o Shin e a Choi reapareceram, eles estavam casados de novo e eles apareceram em festivais de cinema. E eles foram nesses festivais internacionais de cinema representando a Coreia do Norte. Eles passaram a dirigir, produzir filmes na Coreia do Norte. Esses filmes começaram a ser exibidos em festivais internacionais e o Shin e a Choi, eles apareciam nesses festivais representando a Coreia do Norte e eles faziam vários discursos elogiando a Coreia do Norte. A partir de então, no meio dos anos 80, os dois passaram a ser considerados desertores, traidores da Coreia do Sul, e se dizia, eles foram perseguidos pelo governo na Coreia do Sul, fugiram para a Coreia do Norte para fazer filmes lá. E a família deles que ficou na Coreia do Sul, principalmente os filhos dos dois, eles passaram a ser tratados com preconceito como filhos de traidores. E eles passaram alguns anos indo em eventos internacionais de cinema, exibindo filmes que eles faziam na Coreia do Norte. Inclusive tiveram filmes que foram premiados, como Salt, até que num desses eventos o Shin entregou um pacote para um amigo dele, que era um crítico de cinema japonês. E junto com esse pacote estava um bilhete para esse amigo do Shin entregar esse pacote para a família dele. Esse amigo do Shin foi até um outro crítico de cinema japonês que estava com uma viagem marcada para a Coreia do Sul e entregou para ele o pacote, pedindo para ele entregar o pacote para a família do Shin e da Choi. Na época, esse crítico japonês ele estava sob perigo, porque era proibido pessoas da Coreia do Sul receberem mensagens vindas de gente que estava na Coreia do Norte, era considerado crime. Se um japonês entrasse na Coreia do Sul levando mensagens da Coreia do Norte e fosse pego, certamente ele iria para cadeia. Mas eles conseguiu encontrar a família do Shin e da Choi e entregou o pacote para eles, e nesse pacote tinha uma carta e uma série de fitas cassete com gravações de depoimentos dos dois. Nesses depoimentos eles contavam o que tinha acontecido com eles e a vida deles lá na Coreia do Norte. E nessa carta e nesses depoimentos, o Shin e a Choi explicavam o que aconteceu. Quando a Choi chegou para encontrar esse produtor, ela foi drogada. E enquanto ela era mantida semi-inconsciente, drogadas, ela foi transportada até a Coreia do Norte. Na Coreia do Norte ela foi recebida, ela chegou lá louca de medo, ela foi colocada numa casa que
tinha até um certo conforto, só que ela era observada o tempo todo, ela não tinha liberdade de transitar lá dentro, e quem mandou sequestrar ela foi o Kim Jong-il. Na época, o governante da Coreia do Norte era o pai dele, o Kim Il-sung, mas alguns anos depois, o Kim Jong-il se tornaria o líder da Coreia do Norte. Ela foi colocada numa casa e o Kim, ele ia até ela e levava ela junto, acompanhando ele em exibições de filmes, em peças de teatro, em vários eventos culturais, e quando eles viam um filme, eles viam uma peça de teatro, o Kim pedia para Choi para ela fazer críticas dos filmes, das peças de teatro que eles assistiam juntos. E ela viveu assim durante 4 anos. Já com o Shin foi um pouco diferente. Quando ele chegou em Hong Kong para procurar a Choi, saber o que tinha acontecido com ela, ele pediu ajuda para um amigo dele que estava lá. Só que ele não sabia que esse amigo dele era um espião norte-coreano. E esse amigo dele ajudou também a preparar um plano para sequestrarem o Shin e levarem o Shin prisioneiro para a Coreia do Norte. Quando o Shin chegou lá, primeiro ele foi tratado como um preso e ele tentou fugir várias vezes. E por várias tentativas de fuga, ele acabou sendo colocado numa prisão de alta segurança para onde eram mandados traidores e prisioneiros políticos. Depois de um tempo, ele decidiu desistir de tentar fugir, porque eles sempre colocavam ele num lugar pior, e começou a se comportar. Depois de 4 anos preso, quando acharam que ele estava se comportando, que ele tinha sido docilizado, ele foi levado para um evento, para uma festa. E nessa festa, ele encontrou a Choi lá. E o Kim estava lá, e o Kim juntou os dois, e a partir de então eles começaram a morar juntos. Inclusive eles casaram de novo por recomendação do Kim, já que eles estavam vivendo juntos de novo. E nesse período o Kim contou para os dois por que eles tinham sido sequestrados. O Kim estava muito chateado com a produção cinematográfica norte-coreana. Segundo ele, os filmes norte-coreanos eram todos muito iguais. Tinham todos temáticas patrióticas, os protagonistas eram pessoas do povo que se esforçavam e no final se sacrificavam pelo bem do país, pelo bem do líder político. Só que além dos filmes serem todos muito parecidos, não se respeitava internacionalmente o cinema norte-coreano. E o que o Kim queria era criar uma indústria cultural de cinema na Coreia do Norte. Ele queria que a Coreia do Norte produzisse grandes filmes, filmes bons, que fossem respeitados, que pudessem participar de eventos internacionais e que pudessem inclusive ganhar prêmios. E ele mandou sequestrar a Choi e o Shin, que era a maior atriz sul-coreana do período dela e o maior diretor sul-coreano do período dele, para eles produzirem filmes na Coreia do Norte, porque ele queria que eles ajudassem a construir a indústria cinematográfica norte-coreana. E a partir de então, a Choi e o Shin, eles passaram a viver na Coreia do Norte produzindo filmes, eles tinham liberdade ali para trabalhar nos filmes, só que eles eram o tempo todo vigiados, eles estavam ali numa lógica de prisão domiciliar, eles eram o tempo todo vigiados e acompanhados onde eles fossem. E nessas fitas que eles encaminharam para os parentes deles, além de ter depoimentos deles, eles conseguiram gravar conversas que o Kim tinha com eles, em que o Kim falava sobre esse projeto dele de construir uma grande indústria cinematográfica norte-coreana que fosse respeitada internacionalmente. E o Kim, ele decidiu que ia dar liberdade para eles fazerem os filmes. Eles poderiam fazer os filmes que eles quisessem, que não ia ter nenhum tipo de censura, não ia ter nenhum tipo de controle estatal, porque o Kim queria que eles fizessem filmes bons para mostrarem internacionalmente e a Coreia do Norte ser respeitada por esses filmes. Por isso ele decidiu que ia dar liberdade autoral para eles fazerem os filmes. E inclusive iam dar recursos. Num dos depoimentos do Shin, ele conta que a única coisa que ele gostava desse tempo que ele viveu na Coreia do Norte era que ele não precisava se preocupar com dinheiro, porque o Kim, o Estado, financiava todo o filme. Não importa qual fosse o orçamento que eles precisavam, o governo norte-coreano bancava. Então ele podia fazer o filme pensando na qualidade, pensando no que ele queria alcançar, sem precisar se preocupar com o orçamento e com os recursos. E eles trabalhavam fazendo os filmes norte-coreanos, eles iam para os eventos, nos eventos eles eram acompanhados por vários seguranças, pegar as imagens, filmagens deles nos lugares, tem sempre um monte de gente atrás de terno vigiando eles, então eles não podiam dizer nada que contrariasse o que o Kim queria, não podiam dizer nada contra a Coreia do Norte, então eles iam nos lugares e falavam um discurso sobre como a Coreia do Norte era maravilhosa e eles trabalhavam lá felizes. Mas por bastante tempo eles planejavam fugir, só que eles tinham medo, porque o Shin, às vezes que ele tentou fugir, logo que ele foi preso, ele foi colocado numa prisão, né, num lugar muito
pior. Mas durante um festival internacional que teve em Viena, na Áustria, eles aproveitaram o momento que os seguranças deles se distraíram e conseguiram fugir e correr até a embaixada dos Estados Unidos em Viena. Quando eles chegaram na embaixada, eles contaram que eles tinham sido sequestrados e pediram asilo político. Eles ficaram um tempo na embaixada e conseguiram um asilo político e foram levados para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles contaram com detalhes, né? Porque toda a CIA e o governo sul-coreano, todo mundo queria saber sobre o que aconteceu com eles lá. E eles contaram que eles tinham sido sequestrados, que eles tinham sido levados para a Coreia do Norte contra a vontade. O governo norte-coreano disse que não, que eles foram porque eles quiseram, eles estavam lá por vontade própria. E depois, nos Estados Unidos, eles acabaram retomando a carreira. O Shin Sang-ok, nos Estados Unidos, ele adotou o nome artístico de Simon Shin. E ele passou a dirigir e produzir ali na indústria de cinema dos Estados Unidos. Inclusive, o Shin, ele foi o diretor e produtor do filme Três Ninjas em Apuros e foi o produtor das duas sequências, os Três Ninjas Contra-Atacam e Três Ninjas mais alguma coisa. Essa história do sequestro da Choi e do Shin pelo governo da Coreia do Norte, ela é contada num documentário que foi produzido em 2016, chamado The Lovers and the Despot. E se vocês tiverem interesse, vocês podem conferir lá. Mas no período em que eles estiveram na Coreia do Norte, eles chegaram a fazer 7 filmes. E um desses filmes, que é o que nos interessa hoje, foi produzido em 1985 e se chamava Pulgasari. Só que antes de entrar exatamente no filme, é relevante a gente entender a ideia do Pulgasari. O Pulgasari é uma criatura mítica coreana. E ele costumava ser representado como um animal que era uma combinação de partes de vários animais. Tem descrições do Pulgasari que falam que ele tinha um nariz de elefante, olhos de rinoceronte, garras, corpo ou cabeça de tigre, cauda de touro e que os pelos dele eram agulhas. E o Pulgasari era visto como um tipo de uma entidade guardiã e a imagem dele era tratada como um amuleto. Se entendia que a imagem do Pulgasari protegia as pessoas de espíritos malignos, de pesadelos, de desastres naturais. Então a iconografia do Pulgasari era vista com essa forte noção de amuleto, de ter o poder de proteger as pessoas. Os mitos do Pulgasari, eles se tornaram populares ali no final da Era Goryeo e no começo da Era Joseon. A Era Goryeo, ela começa ali em 918 e vai até 1392. Goryeo era um dos 3 estados coreanos na época dos 3 reinos e que acabou assimilando os outros estados e promovendo a unificação da Coreia. Só que ali em 1392, a dinastia Goryeo ela é deposta e a dinastia Joseon assume e ela vai controlar a Coreia até o século XIX. E os mitos sobre o Pulgasari, eles são mais ou menos ali nesse período de transição, final da Era Goryeo, comecinho da Era Joseon. Uma das versões que fala sobre a origem do Pulgasari é desse período do final da Era Goryeo, mais precisamente na época do rei Gongmin. O Gongmin, ele foi rei de Goryeo entre 1351 e 1374. Então a origem do Pulgasari é mais ou menos nesse período. Esse mito, ele fala sobre uma jovem viúva que era camponesa, era plebeia, e o marido dela morreu. Algumas versões vão dizer que o marido dela foi assassinado injustamente pelo governo. Outra versão que ele morreu de fome, porque naquele período os plebeus, eles pagavam impostos muito altos e eram quase todo mundo miserável. Assim, as pessoas tinham muita dificuldade para conseguir sobreviver. E depois que o marido dessa mulher morreu, ela se tornou costureira. Ela fazia costura para tentar sobreviver do trabalho dela como costureira. Um dia apareceu um besouro caminhando no corpo dela e ela viu aquele besouro, ficou com pena e tentou dar comida pro besouro. E tentou dar várias coisas para aquele besouro comer e aquele besouro não queria comer nada. Até que o besouro viu a agulha que ela estava usando para costurar, pegou a agulha e comeu. E depois daquela agulha ele começou a comer outras agulhas e começou a comer outros objetos de metal pela casa. E quanto mais ele comia, mais ele crescia. Então ele saiu pela vila e começou a devorar todos os objetos de metal da vila. E quanto mais ele comia, mais ele crescia. E depois que ele estava grande, ele começou a atacar as sedes do governo. O governo de Goryeo mandou o exército atacar ele. Só que conforme o exército atacava, ele comia as armas e as armaduras dos soldados. E quanto mais ele comia, maior ele ficava. E as pessoas passaram a chamar ele de Pulgasari. Pulgasari é uma pronúncia coreana
para os ideogramas chineses que significam aquele que não pode ser morto. Porque não importava quantas armas, quanto o exército atacasse o Pulgasari, a criatura só devorava as armas e continuava crescendo. Então o exército decidiu tentar matar o Pulgasari com fogo. Só que quando o Pulgasari se incendiou, o corpo dele se tornou incandescente em chamas e ele continuou vivo. E o Pulgasari em chamas foi para a capital e destruiu toda a cidade. E algumas narrativas dizem que até hoje o Pulgasari anda por aí. Outra versão do mito se passa um pouco depois, ali no comecinho da era Joseon, porque o primeiro rei da dinastia Joseon, ele adotou o confucionismo como filosofia oficial do Estado. E quando ele fez isso, ele proibiu o budismo. Então todas as pessoas que pregavam o budismo eram considerados criminosos e eram presos. Então foi determinado que os monges budistas que pregassem deveriam ser presos. Então essa outra versão do mito, ela acontece nesse contexto. Ela fala de um monge budista que estava sendo perseguido pelo governo dali do primeiro rei Joseon e ele procurou abrigo na casa do cunhado dele. E a família dele escondeu ele embaixo da casa, num tipo de porão. E ele ficava lá escondido no porão e a família passava pelas frestas do assoalho arroz para que ele pudesse comer. E ele ali no tédio, comendo aquele arroz, pegou parte do arroz e fez um bonequinho com aquele arroz. Um dia alguém derrubou uma agulha no chão e caiu lá no porão. E esse bonequinho comeu a agulha. Quando ele comeu a agulha, ele se tornou vivo e começou a devorar outros objetos de metal e saiu pela vila também devorando objetos de metal. E quanto mais objetos de metal ele comia, maior ele ficava e ele começou a atacar as instituições do governo. O rei Joseon mandou o exército lutar contra ele. Quando o exército chegou e tentou atacar ele, não acontecia nada com ele, porque ele devorava metal e o corpo dele se tornava de metal e ele ficava invulnerável. E ele acabava devorando as armas e as armaduras dos soldados ficava cada vez maior, até que ele se tornou tão grande, mas tão grande que começou a disparar fogo da boca. Enquanto estava toda aquela confusão, o monge ele aproveitou para sair do esconderijo e entregou um papel com uma anotação para o cunhado dele. Agradeceu e aproveitou aquela confusão para fugir da cidade. Acontece que ninguém conseguia parar o Pulgasari e o rei ele ficou desesperado e ele ofereceu que ia dar um cargo no governo para qualquer pessoa que conseguisse descobrir como derrotar o Pulgasari. Então o cunhado do monge budista decidiu olhar o papel que o monge tinha dado para ele e nele estava escrito Pulgasari Pulgasari, um tipo de trocadilho no qual Pulgasari, o primeiro Pu, que era originalmente usado com o ideograma de não, aquele que não pode ser morto, era escrito uma segunda vez, no qual o Pu era substituído por outra palavra coreana que também se pronuncia Pu, mas tem o significado de fogo. Então aquele que não pode ser morto pode ser morto por fogo. Quando o cunhado do monge leu isso, ele entendeu que o Pulgasari ele devorava metal e tinha se tornado de metal e por isso ele era invulnerável, mas que o metal poderia ser derretido pelo fogo. Então ele procurou o rei e contou para o rei que o Pulgasari poderia ser derrotado pelo fogo. Então tocaram fogo no Pulgasari, derreteram o Pulgasari, conseguiram parar o Pulgasari e como o cunhado do monge tinha descoberto e contado para o rei como derrotar o Pulgasari, ele ganhou um cargo e ele e a família dele se tornaram nobres e ricos. Nas duas versões do mito, o Pulgasari é uma fera que devora metal, cresce, fica forte, monstruosa, é criada por plebeus e ataca o governo e a nobreza. Nas duas, ele é aparentemente invencível, só que na mais antiga ele é invulnerável contra fogo e na mais nova ele pode ser derrotado pelo fogo a partir de um trocadilho. Mas tem uma outra versão da história que ela é mais recente. Ela é contada num livro escrito por um autor chamado Ryun Yeong-sun, que foi publicado em 1921. E o título é O Conto do Pulgasari nos últimos anos de Songdo. Songdo era a capital de Koryo. Então essa narrativa também se passa ali no final da era Koryo e também se passa no período do rei Gongmin. Só que nessa versão, o Pulgasari ele é criado também pelos camponeses, mas ele não luta contra o governo, ele luta contra os turbantes vermelhos. E isso tem base num contexto histórico, porque nesse final da era Koryo, exatamente no período do rei Gongmin, que é justamente o período onde se passava
passava a versão original do mito do Pulgasari, aconteceu 2 tentativas de invasão de Goryeo pelos Turbantes Vermelhos. Nesse período, a China era governada pela dinastia Yuan, e a dinastia Yuan eram imperadores de origem mongol. O Kublai Khan, o neto do Gengis Khan, havia conquistado a China, e a dinastia Yuan eram os descendentes deles governando a China. E a China da dinastia Yuan também tinha avançado sobre Goryeo, sobre o reino da Coreia, e tinha obrigado Goryeo a se tornar vassalo da China. Então tinham vários militares chineses que andavam pela Coreia e eles tinham que pagar tributos e deviam várias outras obrigações ao reino chinês. Só que nesse período, na época do rei Gongmin, estavam acontecendo revoltas na China contra a dinastia Yuan. Então várias organizações dentro da China tinham se armado e estavam lutando para depor os imperadores mongóis. E os Turbantes Vermelhos eram um grupo de rebeldes ali do nordeste da China que estava lutando também para derrubar essa dinastia Yuan, desses imperadores mongóis da China. Quando essas revoltas começaram a acontecer na China, o rei Gongmin percebeu que era a chance dele de se livrar da China. Ele expulsou todos os militares chineses que tinham invadido a Coreia, porque eles não tinham nem como receber reforços, porque os reforços estavam muito ocupados lutando lá na guerra interna chinesa, e ele avançou para recuperar todas as terras coreanas que a dinastia Yuan tinha invadido e tomado conta. Quando o reino de Goryeo começou a reocupar as terras que eram coreanas que os chineses tinham invadido, os Turbantes Vermelhos começaram a tentar invadir Goryeo para não deixar Goryeo pegar de volta essas terras. Então, nesse período do rei Gongmin, houveram 2 tentativas dos Turbantes Vermelhos de invadir Goryeo. E nesse contexto, quem se deu mal, obviamente, era o povo, né? Os camponeses que eram atacados, as plantações queimadas, casas invadidas, sofriam várias violências. E nesse livro de 1921 do Ryun Yong-sun, o Pulgasari ele é criado pelos camponeses, mas ele luta contra os Turbantes Vermelhos que estavam invadindo Goryeo e atacando esses camponeses. E é relevante entender que esse livro ele foi publicado em 1921. 1921, a Coreia estava ocupada pelo Japão. Então era um livro patriota em que o Pulgasari é um símbolo coreano lutando contra os invasores, contra as pessoas que vinham de outros países para invadir militarmente e saquear a Coreia. Então o Pulgasari nesse livro de 1921, ele é toda uma alegoria para a resistência coreana contra as invasões estrangeiras, para falar sobre como era importante os coreanos resistirem à invasão japonesa. Então o Ryun Yong-sun, ele usa o mito do Pulgasari, que lá originalmente estava associado com a luta dos camponeses contra a tirania dos governantes nobres, para falar do Pulgasari como uma alegoria para defender os interesses do povo dos camponeses contra esses tiranos autoritários que invadiam o país. E tem ainda mais uma versão que é relevante. Em 1962 foi lançado um filme chamado Pulgasari, dirigido pelo Kim Myong-jae. E esse filme tinha como premissa uma história que se passava no final da era Goryeo, na época do rei Gongmin, e o protagonista ele era um artista marcial muito habilidoso, mas que caiu numa armadilha, foi traído e assassinado injustamente. E ele volta à vida como o Pulgasari. E ele pretende se vingar contra as pessoas que traíram ele, que estavam associadas lá com o exército do reino. Só que esse Pulgasari de 1962, ele é um filme perdido. É um filme do qual não sobreviveram cópias, mas sobreviveram críticas e descrições. E a maioria dessas críticas, ela falava muito mal do filme. Falava que o filme era um filme ruim. Só que não tem como a gente saber se o filme realmente era um filme ruim de fato, e por isso ele foi criticado, ou se ele era um filme que ele era muito japonês. Porque esse Pulgasari de 1962, muitos historiadores do cinema sul-coreano consideram ele o primeiro filme sul-coreano a ter efeitos especiais. E, obviamente, ele foi produzido com bastante influência dos filmes tokusatsu japoneses. Em 1962 foi quando foi lançado no Japão King Kong Tai Gojira, né? O King Kong ia lutar contra o Gojira num filme. Então é o início do boom do cinema tokusatsu no Japão. E esse Pulgasari foi bastante influenciado por esses filmes num momento em que a cultura japonesa talvez não fosse ainda bem vista pelos coreanos, por causa de todo o trauma, né, da ocupação e ali da Segunda Guerra. Mas esse filme acabou se tornando um filme perdido. Então nós voltamos ao contexto
contexto do Shin preso lá na Coreia do Norte, tendo que produzir filmes para o Kim Jong-il. E em 1984 foi o lançamento do Gojira, o filme que deu um reboot na franquia e iniciou a série de filmes da era Heisei. E com o Gojira de 1984 fazendo sucesso, né, levando o Gojira de volta à moda, o Kim chamou o Shin e disse para ele também fazer um filme de kaiju. E o Shin, que tinha que fazer um filme de kaiju, mas ele tinha liberdade autoral para fazer como ele quisesse, decidiu fazer uma versão nova do Pulgasari, que resultou nesse Pulgasari de 1985. Esse Pulgasari de 1985, dirigido e roteirizado pelo Shin, ele também se passa no final da era Koryo, como acontecia no livro de 1921 e como acontecia lá na primeira versão do mito. Só que nessa versão dele, a protagonista é uma mulher chamada Ami. Ela tem um irmão mais novo, que é o Ana, e os dois são filhos do ferreiro de uma vila, que se chama Taksoe. O Taksoe, ele é o ferreiro da vila, e um dos ajudantes dele, que é o Inde, é noivo da filha dele. Só que o que acontece é que o Inde, ele larga o trabalho dele como ferreiro para se juntar aos rebeldes que lutam contra o nobre local. Porque aquela população ali, eles vivem em condições miseráveis, eles têm impostos extremamente altos, o nobre é extremamente cruel, manda o exército atacar as pessoas, prender, torturar, mutilar e fazer horrores com as pessoas, e eles não conseguem mais viver naquela vida de miséria. Então, apesar dos riscos, o Inde decide virar rebelde e ele vira o líder dos rebeldes. Só que, com o aumento das atividades rebeldes, o nobre local ele decide mandar confiscar todos os objetos de metal da região para ser transformados em armas e armaduras para o exército, para fortalecer o exército e eles conseguirem exterminar os rebeldes. Só que nesse processo, o governo confisca todos os objetos de metal, confisca as panelas, confisca enxadas, pás e ancinhos, todos os instrumentos agrícolas, confisca todos os instrumentos usados nas oficinas. Sem as ferramentas, a população não pode trabalhar, eles não podem plantar. E se eles não trabalharem, se eles não plantarem, eles vão ficar mais pobres e mais miseráveis ainda. Enquanto mostram várias cenas do exército indo lá e entrando na casa das pessoas, levando panela, levando enxada, levando todas as ferramentas deles, as pessoas lá chorando, desesperadas, o exército batendo nas pessoas, agredindo, mutilando, para confiscar, porque o nobre mandou. E todos os objetos são confiscados e são levados até o Taksoe, esse velho ferreiro. E como ele é ferreiro, o representante do governo leva todo esse material confiscado e manda o Taksoe derreter tudo aquilo e transformar tudo em armas para o exército. Só que o Taksoe ele fica se sentindo culpado, né, porque ele não gosta de fazer armas, e ele sabe que se ele fizer aquilo, a população que já é pobre vai ficar mais miserável ainda. Eles já não têm o que comer direito, porque o que eles produzem é confiscado pelo governo como impostos. Agora, sem ferramentas, eles não vão poder nem plantar, daí sim que eles não vão ter recurso nenhum. Então o que o Taksoe faz? Ele pega todas essas ferramentas e devolve para os camponeses e manda os camponeses esconderem. Quando o governo vai até ele para buscar as armas e as armaduras, ele fala que o Pulgasari, essa criatura mítica que come metais, deve ter devorado todos os objetos de metal porque eles desapareceram no meio da noite. Óbvio que o representante do governo e o nobre eles não acreditam nisso e levam o Taksoe preso, torturam ele e colocam ele na cadeia sem direito a se alimentar. E a Ami e o Ana, os filhos dele, levam um arroz cozido e jogam pela janela da cadeia para ele comer. Só que quando ele tá com aquele arroz, ele primeiro pensa em comer e ele desiste de comer, porque ele vê que tem um monte de pessoas passando fome, os outros prisioneiros estão passando fome. E ele pega aquele arroz, como a história do monge lá do mito, faz uma escultura de um pequeno boneco com aquele arroz. E com as últimas forças dele, ele pede que se os deuses são justos, eles tragam vingança para aqueles que maltratavam o povo. E pede ajuda para que alguém salve o povo. E ele acaba morrendo. Depois que ele morre, os filhos dele acham aquele boneco. E enquanto a Ami está costurando coisas, ela espeta o dedo e o sangue dela pinga nesse boneco que o pai dela fez. E esse boneco ganha vida e devora a agulha que ela está costurando, começa a devorar vários objetos de metal e começa a crescer como a história do Pulgasari do mito. Só que nessa versão é mostrado como o governo local do nobre, ele explora as pessoas, tortura, assassina pessoas, faz toda a população viver na miséria, e a população de camponeses
faz uma revolta e depõe o governo e mata o nobre. Quando eles fazem isso, o rei de Koryo sabe que camponeses se revoltaram e mataram um nobre numa determinada região e manda um general para lá com todo o exército real para matar todos os rebeldes. E conforme o exército vai lá para matar os rebeldes, o Pulgasari ele comeu tanto metal que ele cresceu e ele começa a ajudar os rebeldes na luta. Então quando o exército vem lutar contra o Pulgasari, aquele que não pode ser morto, ele é atacado pelo exército e nada acontece com ele porque ele é invulnerável e ele acaba devorando as armas e as armaduras dos soldados e ficando cada vez maior e mais forte, e quanto mais forte ele fica, mais ele consegue ajudar os camponeses na revolta a invadir o país e ir em rumo a Songdo, a capital, para depor a nobreza. Então o Pulgasari ele vai comendo aquele metal, vai se tornando um monstro cada vez maior, cada vez mais poderoso, mas ele é um monstro que ele luta para defender os camponeses numa guerra contra a nobreza e o exército tirano. E o exército do rei vai bolando vários planos para tentar parar o Pulgasari, nunca dá certo, e o Pulgasari só vai ficando mais forte, devorando mais armas, mais armaduras, e vai se tornando mais forte, mais poderoso, e ficando cada vez mais difícil para o exército lutar contra ele. Tem um momento que o exército tenta tocar fogo nele, como acontece no mito, e da mesma forma que ele acontece no mito, ele se torna uma criatura de metal incandescente e fica mais poderoso, e esse poder dele em chamas, esse Burning Pulgasari, é usado contra o exército. Tem um momento que tentam fazer uma grande armadilha para prender ele, mas o Pulgasari também escapa. Então o filme é sobre como os camponeses promovem essa grande revolta contra a tirania opressora do governo e da nobreza, e com a ajuda do Pulgasari promovem essa revolução. E no final eles acabam derrotando todo o exército, e é bem emblemático, né, aquela imagem do Pulgasari destruindo o Palácio Real e pisoteando o rei. E muita gente fala nesse filme Pulgasari de 1985 como se ele fosse uma cópia do Gojira, mas está muito longe de ser só uma cópia do Gojira. Ele é de fato inspirado nos filmes de kaiju japoneses, mas o Pulgasari ele é um mito original coreano, muito mais antigo, é um mito lá do século XIV pelo menos, e que desde o século XIV, das primeiras versões do mito, o Pulgasari é um símbolo de uma força poderosa que defende os camponeses, os plebeus e os oprimidos contra a tirania dos aristocratas, da nobreza e do exército. Então, desde o mito de fundação do Pulgasari, ele está muito associado com essa força camponesa, com essa força dos pobres, com uma força do que defende os oprimidos. E, inclusive, eu acho ele muito menos parecido com o Gojira e muito mais parecido com o Daimajin. O Daimajin, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, ele está todo associado com uma entidade sobrenatural que primeiro é um objeto inanimado, mas diante de um sofrimento de uma pessoa pura que sofreu injustamente, ele ganha vida para defender as pessoas que são exploradas pela nobreza, pela aristocracia e pelos militares. Então essa versão do Pulgasari de 1985, ele está muito mais perto do Daimajin. E com o mito do Golem, que também é inspiração do Daimajin, né, uma criatura que foi feita artificialmente, que foi esculpida e ganha vida para proteger o povo judeu que sofria violência ali dentro do contexto da Europa. Esse filme está muito mais perto disso, do Daimajin e do Golem, do que do Gojira, na questão de conceito e de temática. Só que quando o Pulgasari no filme ele derrota o rei, ele resolve um problema, mas ele cria outro problema. E eu acho que uma coisa que simboliza muito isso é a cena logo depois que eles derrotaram o exército do rei, a população camponesa invadiu o palácio e tomou o palácio, estão todas as pessoas lá fazendo festa, comemorando, mas no meio de toda aquela comemoração a gente vê a Ami lá no meio e ela é a única que não tá feliz. Ela tá com a cabeça baixa, triste ali, parece que ela tá quase para chorar, não só porque ela perdeu todas as pessoas que eram importantes para ela nesse processo de revolução, mas como ela também já tem uma noção de que aquilo ali não acabou, ou como acabou, mas eles têm um outro problema, porque o Pulgasari derrotou o exército real, eles se livraram da opressão, da tirania dos nobres governantes, eles dão todas as armas do exército que eles derrotaram pro Pulgasari comer, e o Pulgasari continua com fome e essa fome nunca termina. E eles começam a dar os metais que eles têm pro Pulgasari comer, e ninguém tem coragem de negar comida pro Pulgasari, porque eles pensam, pô, ele é o nosso salvador, como é que nós não vamos alimentar ele? Só que isso nos leva de volta ao problema original lá do começo da história, porque se eles vão dar todos os metais que eles têm pro Pulgasari comer, eles vão ter que dar as ferramentas que eles usam para o trabalho. E se eles derem as ferramentas que eles usam para o trabalho, eles não vão poder trabalhar e eles vão passar fome. E tem um momento que a Ami se dá conta que mesmo que eles deem todos os metais que eles têm, uma hora o metal do reino vai acabar. E para eles conseguirem mais metais, eles vão ter que invadir outros países.
e para invadir outros países eles vão ter que começar em guerra, eles vão ter que viver numa guerra de novo. Então a Amy se dá conta que apesar do Pulgasari ser o herói que libertou o povo, o Pulgasari continuar existindo vai levar o povo para a opressão de novo. Então no final do filme, a Amy percebe que o único jeito é ela se sacrificar levando o Pulgasari junto com ela. Porque, apesar do Pulgasari ter sido o herói que salvou eles, o Pulgasari não pode continuar existindo, porque senão ele vai levar o reino de volta à miséria. Eles vão voltar para o mesmo lugar que eles estavam lá no começo, quando eles eram explorados pelo rei e pela nobreza. E tem algumas possibilidades de interpretação que a gente pode fazer do filme, né? Lembrando que o Kim, ele pediu pro Shin fazer um filme sobre Kaiju, mas ele dava liberdade autoral pro Shin fazer o que ele quisesse. E o Shin falou que um dos temas que ele queria discutir era sobre a proliferação das armas atômicas. Ali nos anos 80, a Guerra Fria ainda não tinha acabado completamente, vários países tinham armas nucleares, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estavam em tensão, a União Soviética e os Estados Unidos ainda. O Pulgasari, ele foi influenciado ali pelo Godzilla de 1984, que também tratava dessa questão da proliferação atômica. E a gente pode pensar no Pulgasari como uma arma que pode ser usada para salvar o povo, mas é uma arma que, se sair do controle, se tu usar aquilo demais, aquilo ali pode destruir o mundo, pode levar o mundo a mais guerras e a mais desastre e a mais destruição. O Pulgasari no filme, em todas as versões do Pulgasari desde o mito, ele é uma criatura que ele luta para proteger o povo. Ele protege os camponeses e os trabalhadores contra a tirania e o autoritarismo da nobreza e do exército, que exploram as pessoas. Mas uma outra possível leitura é pensar o Pulgasari no contexto norte-coreano e de como esse filme Pulgasari de 1985 do Shin pode ser uma alegoria para o contexto político norte-coreano. O Pulgasari é um símbolo dessa força camponesa dos trabalhadores, plebeus e proletários, uma manifestação dessa força, dessa revolução camponesa, dessa revolução proletária que era necessária, porque os camponeses, os trabalhadores, os pobres estavam vivendo na miséria ali na Coreia, e era necessário que eles se revoltassem contra essas autoridades que oprimiam eles, mas o quanto essa revolução dos trabalhadores oprimidos contra os nobres autoritários que aconteceu ali na Coreia do Norte, ela era necessária porque precisava se livrar dessas autoridades, precisava acontecer algum tipo de mudança para que as pessoas comuns, as pessoas pobres, as pessoas camponesas tivessem alguma condição de vida mínima, mas o quanto esse poder acumulado e reunido para fazer a revolução, depois que a revolução aconteceu, esse poder talvez saiu do controle e se tornou um mal para aquela população, talvez muito parecido com aquele no qual as pessoas tinham que lidar antes dessa revolução. O Pulgasari, que é essa entidade que lutou pelo povo e fez a revolução, derrubou a nobreza e mudou aquela sociedade para proporcionar uma qualidade de vida melhor para as pessoas que viviam naquele país, mas o quanto essa criatura poderosa que derrubou os tiranos para o povo, depois acabou se tornando um problema e uma ameaça para o povo. E o quanto o Shin se aproveitou daquela liberdade autoral que ele tinha para fazer um filme que defendia ideais revolucionários, defendia ideais da classe trabalhadora tomando o poder, mas ao mesmo tempo o quanto a revolução norte-coreana em si não era o Pulgasari, não era aquele monstro que depois que depôs aquelas autoridades que reprimiam o povo, esse aparato desses líderes que proporcionaram a revolução não se tornaram um novo monstro que passou a devorar os metais da população, fazendo com que a população que a recém se libertou voltasse a viver sob a pressão de uma nova autoridade. Lembrando que o Shin na Coreia do Norte, segundo ele não estava ali por vontade própria, ele foi sequestrado, ele estava ali fazendo os filmes que ele queria fazer, que na Coreia do Sul ele não podia, ele estava ali tendo toda uma liberdade autoral e um financiamento para ele produzir os filmes que ele nunca teria conseguido fazer na Coreia do Sul, mas ao mesmo tempo ele estava ali sendo vigiado o tempo todo. E ele não tinha liberdade, por exemplo, para ir embora do país. Quando ele ia em eventos internacionais, tinha aquela equipe de seguranças que controlavam ele o tempo todo até onde ele poderia ir, com quem ele poderia falar. Então ele tinha uma liberdade artística total, mas ele não tinha uma liberdade individual total, porque ele e a Choi estavam ali como reféns do Kim. Então uma possível leitura do Pulgasari é como o Shin representou a Revolução Norte-Coreana. Uma revolução socialista pensando nos camponeses, pensando nos trabalhadores, que tinha como objetivo livrar essas pessoas da opressão e da tirania, mas aquele
aquele agente que promoveu a revolução, que depôs as autoridades, acabou se tornando uma nova ameaça, uma nova opressão em cima desse povo. E uma outra coisa que a gente pode pensar no Pulgasari é como o Shin acertou bem na temática, no contexto dos filmes de kaiju, porque tem todo um trabalho de efeitos especiais que é muito bacana, inclusive aqueles closes no Pulgasari, não só em que ele mastiga as coisas, mas como o Pulgasari ele tem uma série de expressões faciais que se modificam ali com o mover dos olhos, a contração das sobrancelhas, o movimento das bochechas. Tem todo um trabalho de efeitos especiais que é muito bem feito, que segue aquela tradição, né, do tokusatsu japonês. Mas vale a gente pensar também na definição do Honda Ishiro do kaiju. O Honda que foi diretor dos primeiros filmes do Gojira, da Mothra, do Radon e de vários outros filmes ali de tokusatsu da Toho da era Showa. E o Honda, ele definiu o kaiju como uma criatura triste, uma criatura que é solitária porque ela é grande demais, ela é forte demais, ela é poderosa demais e ela não cabe na sociedade. Se tentar pegar o kaiju e colocar na sociedade, ele não vai caber e vai destruir todo aquele ambiente em volta e vai acabar tendo que ser expulso. E o Pulgasari, ele acerta muito bem nisso, né? O Pulgasari, ele tá lá para libertar o povo, ele se importa com a Ami, com o irmão dela, com Ana, ele luta contra as autoridades, mas ele tem um problema que ele tem fome, ele precisa se alimentar para sobreviver. E para se alimentar, ele precisa se alimentar dos metais. Só que quando ele come os metais, não só ele vai destruir o poder desse exército que reprime o povo, mas ele também vai destruir as chances do povo de poder trabalhar para ter uma vida digna e se alimentar. Então o Pulgasari, essa fome do Pulgasari, ela não cabe naquela sociedade que ele quer salvar. Então não tem como ele continuar existindo ali, e o destino dele para ele salvar aquelas pessoas que ele quer salvar só pode ser um, ele tem que deixar de existir. Então o Shin, ele acerta muito nessa definição do Honda, do que o Honda via como um kaiju. E é interessante a gente pensar que como o Shin e a Choi, eles conseguiram fugir para os Estados Unidos em 1986, o Kim, ele não distribuiu internacionalmente o Pulgasari. O filme ficou só na Coreia do Norte, ele só teve um lançamento internacional em 1998, quando ele foi lançado no Japão. E ele foi lançado em 1998 junto com o Godzilla da TriStar. E no Japão, Pulgasari teve uma bilheteria muito maior que o Godzilla da TriStar. O Pulgasari foi muito mais bem recebido no Japão como um filme de kaiju, como um filme de tokusatsu, do que o Godzilla de Hollywood. Provavelmente porque, apesar de o Pulgasari ser um filme mais antigo, ser um filme de 1985, e usar técnicas dos anos 80, essas técnicas que o Shin usava eram técnicas herdadas daquela tradição do tokusatsu japonês lá desenvolvida pelo Tsuburaya. Enquanto o Godzilla de Hollywood não só não era um tokusatsu, porque ele parte de técnicas de efeitos especiais, mas de uma tradição completamente diferente, como os temas que esse Godzilla de Hollywood trata são completamente outros, fora da temática do kaiju, fora do que o Honda, o Tsuburaya e o que outros autores ali que definiram o filme de kaiju no Japão pensavam que era um kaiju. E é digno de nota também que depois, quando o Shin já estava vivendo nos Estados Unidos, em 1996 ele produziu e escreveu um argumento para um remake ocidental de Pulgasari, que foi lançado em 1996, foi dirigido pelo Sean McNamara, que também foi o diretor do terceiro filme da trilogia dos Três Ninjas, e que ganhou o título de Galgameth. E o Galgameth, ele é uma releitura do Pulgasari, um remake do Pulgasari, mas imaginando a história do Pulgasari numa Europa medieval. Talvez a maior diferença aqui é que o protagonista não é um camponês, o protagonista é um nobre. Em Galgameth, o protagonista é o filho do rei. O rei, ele vai conceder independência para um feudo, mas um dos cavaleiros e conselheiros do rei, que é contra dar independência para esse feudo, porque senão todos os outros vão pedir independência, ele mata o rei, e enquanto o príncipe, que se torna o novo rei, está em luto, ele passa a governar como um tirano, reprimindo as pessoas, cancela a independência do feudo que tinha ganhado independência e manda o exército lá para reprimir o povo. E quando esse jovem rei descobre que o cavaleiro está governando em nome dele como um tirano, ele se volta contra o cavaleiro, mas ele leva um golpe e ele tem que fugir e acaba se juntando com os camponeses para fazer uma revolução, só que é uma revolução que derruba esse cavaleiro tirano, mas que bota o rei de volta no poder, né? O rei
bom. Parece muito com umas ideias que aparecem lá nos 2 primeiros filmes do Daimajin, que é de depor um nobre maligno para botar um nobre justo no lugar, mas é tirar um nobre para botar o outro nobre e não tem nenhuma revolução social. O status quo ali da estrutura política não é modificada. Mas tem a questão que antes de morrer, o rei deixa para o filho dele uma estátua em miniatura de uma criatura que ele diz que é o protetor da dinastia deles e que vai proteger o filho dele. E depois que ele morre, o príncipe, que agora vira o novo rei, chora, e as lágrimas que caem nessa estátua dão vida para ela, que é o Galgameth, e o Galgameth começa a comer metais, e da mesma forma que acontece com o Pulgasari, conforme ele vai devorando metais, ele vai ficando cada vez maior e mais forte, e ajuda os camponeses na revolução para depor esse cavaleiro que tinha dado um golpe e assumido o controle do reino. E em Galgameth tem várias releituras de cenas e de eventos que acontecem ali no Pulgasari, e alguns deles que são herança lá do mito original. O Pulgasari vai crescendo até ficar gigante, conforme ele vai devorando metal e crescendo, o corpo dele começa a ganhar uma aparência que parece ser metálica, né? Ele se torna invulnerável. Tem um momento em que o exército tenta matar ele, fazendo uma armadilha para ele morrer com fogo, só que ao invés de morrer com fogo, ele se torna incandescente, ele também dispara fogo da boca e usa esse calor contra o exército. Tem um momento que fazem uma armadilha para ele cair num buraco e ser soterrado por pedras, e também ele acaba escapando. Tem o exército usando canhões e usando um tipo de flecha míssil, como acontece no filme de 85, só que nessa versão, como ele se passa na Europa, é inserido ali um personagem chinês que sabe manipular pólvora e fogos de artifício para conseguir construir os canhões. Então tem várias cenas de Galgameth que são reproduções das cenas que aparecem lá no Pulgasari de 1985. E em Galgameth, apesar de ter toda essa questão de preservar a nobreza, aqui o Galgameth também luta a favor dos camponeses contra um exército de nobres. Então tem uma questão revolucionária, mas nem tanto, assim, bem menor do que tem lá no Pulgasari, mas ainda está um pouco presente. E vale destacar que o Galgameth adulto, o Sweet Actor que faz ele é o Doug Jones, que também é o Abe Sapien dos filmes do Hellboy, o Fauno no Labirinto de Fauno, o Peixe lá em A Forma da Água e o Saru do Star Trek Discovery. Então o Pulgasari, ele é muito mais do que só uma simples cópia do Gojira. O Pulgasari, ele junta elementos de tradição desses antigos mitos da era Koryo com a ideia de revolução, do povo se revoltando contra ditaduras e regimes opressores. Ao mesmo tempo que é um filme que nasce simultaneamente de uma aproximação e conflito entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É um filme que é filho da Coreia do Norte, filho da Coreia do Sul ao mesmo tempo, e filho das semelhanças e das diferenças que as duas Coreias têm entre elas. Bom, por hoje era isso. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou aperte no não gostei. Se puderem compartilhar para os seus amigos e inimigos, nobres militares e camponeses revolucionários, eu agradeço bastante. Sintam-se livres para comentar. Convido quem ainda não conhece para dar uma olhada na página do Ilha Kaiju no Apoia-se. Meus agradecimentos especiais aos apoiadores do canal, são os apoiadores do canal que sustentam isso aqui e fazem isso aqui funcionar. Obrigado e até o próximo vídeo.